Agora eu quero falar com vocês sobre conceitos de tabelas, base de dados e fonte de dados. Uma vez que a nossa comunidade é voltada para a automação de rotinas de escritórios, 99% do tempo nosso de trabalho é baseado em tabelas, em algum tipo de base de dados. Mas é importante a gente saber diferenciar quando eu estiver falando de cada uma delas. Eu não vou me prender em termos técnicos. Então, eu vou tentar falar de um modo mais popular, de mais amigável possível, para que ajude aqueles que estão iniciando. E eu espero também não ofender quem já sabe a linguagem técnica, para também dizer, poxa, mas aí está muito simples, muito simples. Não, vamos devagar que vai todo mundo acompanhar o mesmo ritmo, tá? Mas eu prefiro, para facilitar a compreensão, em usar muito de metáforas, comparar com coisas do dia a dia, uma linguagem mais popular, mais próxima, para ser melhor dizendo, né? Então, eu vou evitar termos técnicos, até porque eu não me preocupo muito com eles. Eu acho que eles são bons, ajudam quando a gente precisa documentar, criar algo muito mais extenso. Mas para o dia a dia, para um escritório, quanto mais prático for, eu acho que fica mais fácil da gente aprender, da gente desenvolver. Então, eu quero deixar aqui para vocês como eu falo, quando eu me referia a tabela, ou quando eu me referia a uma base de dados, ou fonte de dados, o que eu estou querendo dizer. Porque eu vou repetir muito isso nas próximas videoaulas, tá bom? Então, vamos juntos. Eu vou começar usando o meu gerador de base de dados fictícias que eu apresentei na aula anterior desse módulo, na aula 1.3. Tá? Então, deixa eu só habilitar logo aqui. Ok? Isso aqui depois eu vou... Na próxima aula, na aula 1.5, eu já quero mostrar sobre como desabilitar esse aviso de segurança. Por isso que o meu ainda está ativo aqui. Na próxima a gente resolve isso. Mas vamos lá, eu mostrei como é que eu crio minhas bases de dados fictícias. Então, eu vou montar uma base simples para depois eu começar a explicar para vocês. Eu vou pegar aqui um pouquinho de dados, vou criar uma planilha nova e vou colocar bem aqui. Ou melhor, deixa eu colar especial valores, né? Alt, CVV. Copiar, colar, especial valores. Peguei alguns dados fictícios daqui. Vou pegar mais alguns campos aqui fictícios. Vou pegar esses aqui. Tá? Esse aqui também. Só uns telefones. Não vou encher muito não, que é para ser bem simples, bem prático, porque isso aqui não é um assunto extenso. Bom, trouxe alguns dados fictícios para cá. Vou formatar como tabela. Também eu vou deixar no módulo apropriado no módulo 3 sobre funções do Excel. Eu também vou deixar lá um pouco sobre isso aqui, a introdução básica. Ou talvez eu crie um módulo mais próprio para princípios básicos do Excel. Então, formatei a minha tabela. Aí já começou a ter uma aparência aqui. É uma tabela que a gente está acostumado. Bom, tá aqui. Eu vou apagar esses excessos aqui, é só fictício mesmo. Pronto, minha tabela está bonitinha. Agora vamos entender a diferença dos dois. Eu nem vou salvar, nem precisa, porque isso aqui é só um exemplo. Tá? Então, tabela, o conceito de tabela em qualquer aplicação, ou desde que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, uma tabela nada mais é do que um conjunto de linhas subsequentes com colunas subsequentes, certo? Então, esse conjunto todo nós chamamos de tabela. Uma característica básica da tabela é que a primeira linha a gente chama de título. Então, são as identificações do que está escrito logo abaixo. Então, quando eu digo que aqui é nome completo no título, aqui embaixo eu tenho os nomes completos da minha tabela. E aqui os nomes resumidos, e-mail, o nome do e-mail, sobrenome, IBGE e assim por diante, beleza? Esse é o conceito de tabela. Então, qualquer lugar que eu escreva, até numa folha de papel, que eu esquadrinhar essas linhas, ela é uma tabela. Agora, toda tabela é uma base de dados? Não. E qual a diferença de uma tabela para uma base de dados? Primeiro, toda base de dados é uma tabela, mas nem toda tabela é uma base de dados.
Qual a diferença? Como é que eu sei? Primeira coisa, a primeira linha são os títulos nos dois casos, mas numa base de dados eu não tenho colunas com nomes repetidos. Cada coluna é única. Então, se eu tiver uma UF aqui, eu não posso ter outra UF aqui. Eu vou ter que, no máximo, no pior caso, usar o F2, o FA, o FB, alguma coisa para diferenciar, mas não pode ser o mesmo título. Então, isso torna uma base de dados. A outra característica básica agora nos aplicativos que utilizamos para a base de dados é que a primeira linha de uma planilha como esta aqui, por exemplo, já são os títulos. Se eu pegar e inserir linhas aqui, porque eu já vi muita gente fazendo isso, aí fica até bonito. Serve para um relatório, mas não para uma base de dados. Então, isso aqui matou minha base de dados. A partir de agora, isso continua sendo uma tabela, mas deixou de ser uma base de dados. Por quê? Porque não é a primeira linha os títulos da minha tabela. Tá? Então, essa é a principal diferença de uma tabela. A outra que eu citei é o fato de não ter repetição nos títulos. Então, essas duas características básicas fazem de uma tabela uma base de dados. Por quê? Quando eu carregar essa tabela como base de dados em um outro aplicativo, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar a primeira linha e vai entender. A primeira linha são os títulos ou não? Se eu disser sim, ele entende como título. Se eu disser não, ele já vai usar como dados. E não vai usar os títulos ali. Eu vou escolher os meus títulos, tá? Porque tem essas opções nos aplicativos de banco de dados. Então, essa é a principal característica, tá bom? Então, se você botar aqui uma imagem, uma logomarca, morreu sua base de dados. Então, se você trabalhava achando que fazia uma base de dados, né, no seu escritório, né, porque tinha toda uma belezura aqui, não é mais base de dados. Porque a grande finalidade de uma base de dados de verdade é não ser utilizada por pessoas, ela é utilizada por automações, por aplicativos. Então, ela não é feita para ser bonita, ela é feita para carregar dados, para copiar dados de um lugar para o outro, de um aplicativo para o outro. Quando eu faço uma tabela como esta aqui, coloco um logotipo da minha empresa, coloco um título maior do relatório, isso não é base de dados, isso é um relatório. Pode até ser chamado de dashboard, como alguns gostam de chamar, tá? Nada mais é do que a mesma coisa, relatório, dashboard. O dashboard é um painel, né? Em inglês, não dá? Mas um painel aí, às vezes, ele tem vários indicadores, várias medições, alguma coisa lá, mas, na verdade, ele é um painel informativo gerencial. Então, é um relatório, não deixa de ser, tá? Só que não costuma ter uma tabela no dashboard. Aí já é outro assunto para um outro momento. Mas quando você quer mostrar uma tabela num relatório, aí sim, você deve usar cabeçalho, você deve usar título, você deve usar a data da edição, quem é o responsável, o que for necessário no seu cabeçalho. Até rodapé, se você quiser. Ou até mesmo um total, se for uma tabela de valores. Não tem problema, mas porque isso não é uma base de dados. Agora, se você vai usar como base de dados para alimentar um sistema de automação, não existem essas coisas. Só existe a tabela e ela é colada aqui em cima, tá bom? Então, compreendida a diferença, né? A última diferença é sobre fonte de dados. O que é uma fonte de dados? Chamo de fonte de dados uma base de dados que é de terceiros. Ou seja, eu recebi de você, por exemplo, eu recebi de um colega, está aqui a minha base de dados que eu montei para tal análise. Ok, é base de dados para ele porque é ele que utiliza, é ele que montou, ele que edita. Mas quando ele passa para mim, ele é uma fonte de dados, porque para mim é só leitura. Eu não manipulo aquela base, ela já vem pronta. Eu vou usar dele com mais de outras bases que eu recebo para compilar uma nova base minha. Aí sim, eu vou ter a minha base de dados. Então, tudo que eu monto na minha base de dados, que é alimentado por outras bases de terceiros, essas bases de terceiros, para facilitar a conversa, nós chamamos normalmente no dia a dia como fonte de dados. Então, muitas vezes eu vou falar esses três termos, vocês podem se confundir. Tá? Então, eu acho que era interessante eu ter essa nossa aula de hoje aqui voltada para esse esclarecimento. Tá? Então, revisando, nós temos uma tabela, que é um conjunto de linhas e colunas. Tá? E então, agora eu tenho a primeira linha, são os títulos. Não, isso aqui é uma tabela. Agora, quando eu não tenho nenhuma repetição de nome, e a primeira linha de minha planilha já é
o próprio título de cada coluna. Então, agora ela pode ser chamada de base de dados, porque agora ela pode ser lida por outros sistemas. Tá? E quando essa base de dados aqui, não fui eu que gerei, mas eu recebi pronta de alguém para usar no meu controle, essa base de dados de terceiro nós também chamamos de fonte de dados, ok? Uma última informação que eu ia esquecendo, sempre esqueço alguma coisinha, né? Mas é que numa base de dados, nós temos também, cada linha é chamada de registro, nós não chamamos de linha, nós chamamos de registro quando a gente fala de base de dados. Tá? Então, os registros são linhas da tabela. E as colunas nós chamamos de campos. Então, quando eu falar numa base de dados de campos, eu estou me referindo a uma coluna, ao que chamamos visualmente de uma coluna. Tá? Quando eu falar de registros, nós estamos falando de uma linha. Essa linha aqui equivale a uma folha de preenchimento de uma entrevista de emprego, por exemplo. Tá? Ou então um formulário para se cadastrar para ser assinante da comunidade UDEFRAN. Você foi lá e preencheu alguns dados básicos, né? Nome completo, telefone de contato, e-mail, forma de pagamento. Você foi preenchendo alguns campos num formulário. Todos esses campos dentro de um mesmo formulário viram numa base de dados uma linha, que a gente chama de registro. Essa aqui é a lógica. Tá? No Excel, cada célulazinha dessa aqui é única, é individual. Ela só é vizinha dessa aqui do lado. Mas ela não tem nada a ver uma com a outra, elas são independentes. Mas numa tabela, numa base de dados também, essa aqui está ligada a essa, porque ela corresponde ao mesmo registro. Assim como todas essas células daqui, que formam uma só linha que nós chamamos de registro numa base de dados, então todas elas estão correlacionadas. Agora elas fazem parte de uma só informação feita em pedaços. Aqui, se eu fosse falando de assinantes, eu poderia dizer que um exemplo aqui fictício da Sâmia Monteiro Fonseca, o nome do inicial é esse, o nome do meio é esse aqui, o código BGE da cidade dela é esse, moraria na Barra Velha, esse é o DDD, o telefone fictício e assim por diante, tá bom? Então é isso.